Estamos aqui com o senhor Dieter Guerdo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Prazer é meu. Bom, a primeira pergunta que eu teria, antes de mais nada, é perguntar de onde o senhor é, qual cidade? Bom, eu sou, para facilitar um pouquinho a compreensão geográfica, eu sou da cidade de Münster. Não exatamente de Münster, capital de uma parte, a melhor parte da Renânia do Norte, devo dizer, o Münsterland, uma cidade de 310 mil habitantes hoje. Desses 310 mil são 61 mil estudantes, 61 mil, dos quais 21 mil estrangeiros. Nós temos na cidade de Münster, que quer dizer monastério, uma fundação dos carolingos. Carlo Magno é que fundou essa cidade em 800 mais ou menos depois de Cristo. E nós temos realmente uma mescla de pessoas. Cidade muito antiga, mas pessoas novas, como vocês. Eu me tiro disso. Eu quase 80 anos. Né? Uma cidade maravilhosa com uma universidade muito grande, e na área de medicina, por exemplo, de jurisprudência, nota 10 na Alemanha. Dá para ver que você entende muito de onde você veio, das suas origens. Isso é algo realmente que a gente pode perceber que é uma pessoa que valoriza a cultura. E a próxima pergunta que eu gostaria de fazer é como o senhor veio parar da Renânia do Norte e vir parar em Fortaleza. Não quero que eu conte essa história desde o início, porque é uma longa história quase que sem fim. Mas eu vou dizer que eu realizei um sonho que eu nutri desde quando criança. Quando eu vi numa fotografia o primeiro tigre, o primeiro elefante, eu digo, para lá é que você quer ir. E, bom, eu não sabia na época que no Brasil não tinha elefantes e tigres e coisa tal, mas eu queria alguma coisa que fosse além mar. Talvez pela impressão que nós crianças tínhamos, pela destruição que ainda estava em toda parte, principalmente na nossa cidade, 78% destruída por bombardeios dos aliados. E eu digo, bom, eu quero sair daqui, eu quero fazer alguma coisa, inclusive escolher uma profissão além mar. Né? E o que eu fiz? Então, eu fiz o meu como é que eu digo, comércio exterior, trabalhei para a Bolsa de Commodities de Bremen, Bolsa de Algodão de Liverpool, e finalmente, em 64, uma empresa holandesa me chamou, não quer ir para nós, para cuidar de nossos interesses no Brasil. Ah, como eu queria. Tinha 22 anos, na época era assim, não era como hoje. Você saía da escola, da universidade, fosse o que fosse, em cada esquina já tinha alguém perguntando se quer trabalhar para mim. Maravilha. Fui ao Brasil. A travessia levou, eu acho que 6, 7 semanas, uma coisa muito boa para contar, fica para outra. Né? Então, eu trabalhei aqui para uma firma, inicialmente uma firma brasileira, como em commodity. Algodão era o principal. Depois, sisal da Bahia, tabaco em Arapiraca, babaçu, óleo de babaçu, principalmente no Maranhão, e a firma era em Salvador, mas pelas equidistâncias dos mercados, eu escolhi Fortaleza como o meu quartel. Né? E aqui eu estou, seriam 2 anos,
de aventura também, eu posso dizer. Eu estava curioso para conhecer o Brasil, muito curioso, mas voltar para a Alemanha naquele momento era muito difícil, muito difícil. E eu era noivo já, né? Tinha noivado com a minha atual mulher, né? 56 anos. Pronto. E ela veio de navio também, como eu. Junto com você? Não, um ano depois. Eu primeiro tinha que saber, gosta, não gosta. Se situar na cidade. Dominar um pouquinho, pelo menos, a língua. E ela teve a coragem, contra a vontade dos pais, de vir de navio. O capitão que a trouxe morreu ano passado, 96 anos. Como ele se chamava? Capitão? O capitão Wende, Lothar Wende. Né? E isso foi realmente uma coisa muito, muito interessante. Eu fiquei com dúvida. Minha mulher, ela chegou em São Luís, ainda desceu do navio naquela escadinha de cordas, né? Pelo amor de Deus. Quando ela chega aqui, ela vai dizer: eu volto no mesmo barco, né? Mas não o fez. Casamos aqui na catedral, e o que seriam inicialmente 2 anos para nós de experiência, de aventura, tornou-se uma, pode-se dizer, sentença de perpétua, certo? Estamos aqui agora há 56, quase 57 anos, e nós basta realmente ir para a Alemanha uma vez por ano, 5, 6 semanas, para visitar as nossas âncoras que nós temos de amizade. E todo esse tempo deu tempo de aprender o português bastante bem. Eu acho que realmente, também no meu tempo de cônsul, eu disse a todas as nubentes que queriam ir: olha, se vai aprender o alemão, senão, meio ano depois você está aqui de novo e eu não aceito devolução. Né? Então, faça logo o que deve fazer, aprenda o alemão. Eu acho que a língua realmente, principalmente quando bem falada, ela é a ferramenta mais importante quando você está em outro país. Isso é muito importante. Eu não tive muita dificuldade de aprender o português. Eu tinha tido longos anos de latim, azucrinaram a gente com latim naquela época, mas odiei na época, mas hoje em dia eu dou graças a Deus. Né? Abriu muitas portas mesmo. E da sua chegada no Brasil até virar o cônsul honorário? Isso aí, cônsul honorário, isso foi só em 2000, né? E até 2015. Né? Muita gente perguntou por quê, né? Como se faz isso para, de repente, ser o cônsul honorário da Alemanha? Eu não tenho bem a resposta, não. Eu só sei que nos primeiros 2 anos após o convite, eu titubeei muito. Não disse nem sim nem não. Que eu tinha, na verdade, medo do estresse social que andava junto. Uma reunião ali, uma festa lá e coisas assim. Né? Mas eu posso dizer, Gabriel, que esses 16 anos até 2015, 2016 foram os anos mais felizes da minha vida. Realmente, eu não imaginava. Né? E eu senti, até hoje eu sinto falta disso, até hoje. E como era o cotidiano de um cônsul? Bom, eu vou ser um pouco hilariante agora. Como cônsul, vamos primeiro fazer a parte séria. Eu entendo, o cônsul é algo como que nem arquiteto, que nem engenheiro. Ele apresenta o país, o seu próprio país, no país que convidou, e faz também a recíproca. Né? E ele é para tudo
tudo. É cultura, é administração, assuntos administrativos, comércio, tudo bem, a ligação com a FIEC, a ligação com as entidades do governo. Isso foi tudo muito interessante. Mas também no dia a dia, o contato com as pessoas, né? Isso realmente era maravilhoso. Quando no fim do dia se podia dizer, puxa, deu certo, você conseguiu ajudar, né? E tinha também, não deixa de ter assuntos bastante escabrosos, eu digo, certo? Que eram difíceis de se resolver, mas se resolveu. Eu lamento, se alguém sabe onde ainda falta um cônsul, eu me dedico, né? Bem longe, né? Eu adorei aquilo. Adorei aquilo. Eu posso imaginar o quão recompensador deve ser ajudar um compatriota num país estrangeiro. Aí realmente colocou o dedo na ferida. Não tem nada melhor um alemão acordar de um trauma e ter ao seu lado uma pessoa que fale o alemão. Aconteceu muitas vezes, acidentes, etc. O Ceará é uma área de risco para turistas europeus. Por quê? Por causa do os paragliders na praia, sim, e coisa tal. Muito perigoso. Nós tivemos fraturas e fraturas e mais fraturas, né? É isso. Mas valeu. Eu realmente gostaria de entrar novamente dessa. E como é que aconteceu a criação da Câmara de Comércio no Brasil e Alemanha? Bom, nós aqui, essa era a minha percepção também, de que estávamos um pouco chutados para o canto, omnipresente, nem omnipresente, mas poderosíssima Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em São Paulo, mas ela achou que Ceará não precisava, certo? E isso realmente me irritou, não? E então, junto com algumas pessoas que pensavam da mesma maneira, abrimos aqui a Câmara. Ali, São Paulo se lembrou de que Fortaleza, de fato, existia, né? E foi briga, e então eu deixei isso. De meio ano, eu fiz meio ano, e antes que fosse uma briga daquelas, eu deixei, mas deixei o pessoal abalado. Não trabalhar em cima disso. Eu acho que é muito necessário, né? São Paulo é 3.000 quilômetros distante de Fortaleza, ou de São Luís, ou de Belém, e nós precisamos ter o nosso núcleo aqui de fazer negócios com a Alemanha ou o trem, né? E parece que está dando certo. Agora, pela Covid, as coisas realmente estão indo devagar, mas eu creio que vamos ter uma retomada logo mais. E o senhor poderia mencionar qual seria o momento mais marcante da sua vida profissional? Tanto como cônsul ou até mesmo antes? A vida profissional tinha tantas coisas. Profissional, eu vou contar uma história aqui. Eu tinha um cliente em São Luís, embarcava torta de babaçu e óleo de babaçu. E estava devendo a uma firma de Hamburgo nada menos que $100.000, que isso na época era muito dinheiro. Como ele fazia? Ele disse, bom, eu embarquei 100 toneladas, mas só embarcou 99. E, bom, como fazer isso? Aí eu me lembrei de uma coisa que havia aprendido na escola. E sobre uma carta irrevogável de crédito, meio de pagamento. Muito bem. E eu disse, então, pronto,
pessoal lá de Hamburgo, escutem, vamos abrir uma carta de crédito onde você exige que eu assine todos os documentos do embarcador, todos. E agora, para ninguém suspeitar, para todos. Não? Aqui de Salvador até Belém, eu vou de avião cada vez assinar as faturas e coisa tal. Só que esse aqui, ele embarcou, então, 1.000 toneladas, custava na época $1 milhão. Digo, essa é a maior dificuldade? Não, essa aqui é a chance de pegá-lo. E sim. realmente embarcou 1.000 toneladas de fatura. Por favor, venha aqui assinar. Eu digo, não vou não. Isso foi muito... Eu pensei que eu seria morto, né, pelo assinte. Mas eu consegui. Foi muito difícil, né, muito difícil, mas eu consegui. E a coisa agora vem a parte interessante, hilariante mesmo, que anos atrás, num casamento aqui da sociedade, a minha mulher e eu, nós fomos para lá, e um berro, né? Tite, alguém berrando. Eu conheci a voz, eu digo, pronto, é agora. Ele vai massacrar você. Vem aqui, ele chamou algumas coisas não muito carinhosas, mas senta aqui e conta essa história. E ele dizendo, esse é o único alemão que já me venceu. Parabéns, você teve muita coragem. E rolou o whisky mesmo. Mas e o cliente lá em Hamburgo, ele recuperou seus $100.000 porque só de pagamento só recebeu 900 mil. Nossa, fim da história. E saindo um pouco do meio profissional e perguntando um pouco mais da sua vida no cotidiano. O que o senhor faz no tempo livre? Assim, o senhor gosta de fazer? Agora? Sim. Bom, eu leio muito e eu estou realmente escrevendo as minhas historinhas, as vivências do tempo do consulado. Eu não sei se a doutora já leu aquela parte lá do 40 anos de casa, né? Estou completando. Vai ser um romance mesmo de uns 300 é uma história, podemos dizer, criminal, né? E realmente ela aconteceu. Quando se fala assim sobre ela, isso é verdade, isso pode ser verdade, mas é. Entendi. É isso aí. E faço tudo isso porque eu tenho realmente uma pessoa ao meu lado, que é a minha mulher, que já está há 56 anos comigo. E eu espero que demore mais, sei lá, 20, 30. Talvez ela esteja até assistindo a gente nesse momento. Nesse momento eu não sei, eu acho que não, ela tem os seus afazeres, não? Mas realmente, inicialmente eu pensei, imagine o Brasil de 64, 65, que estivesse aqui só por uma questão de lealdade. Mas não. Nós tivemos uma situação grave com a primeira guerra Israel, vizinhos árabes. Né? Isso foi um caos mundial. Nada mais funcionava. Os navios acorrentados, uma grande empresa não entregando a mercadoria a outras, e nós estávamos, a minha mulher e eu, estávamos voltando ao Brasil. Eu desembarquei, o meu então sócio disse, olha, por que você veio aqui de novo? Se temos que pagar tudo isso que devemos, são $2 milhões, né? Pelo rompimento de estorno de contratos, etc, etc. Eu falei para a minha mulher, olha, as malas ainda estão aqui, nem desfeitas, o capitão vai nos aceitar de volta. Aí ela disse, não, você vai ficar aqui, se não volta para a Alemanha como derrotado, ficamos e eu apoio você. E deu certo. Ano seguinte, um ano de bonança, porque um hurricane, ou tufão, nas Filipinas, derrubou todos os cocos. Né? E então o babaçu, de repente, começou a valer.
Voltou. Subiu de $200 para $1.000, aí deu para fazer um pé de meia. Minha mulher, pronto. Senhor Dieter Gueden, nós agradecemos muito a sua participação aqui. Foi uma honra conversar com você. Esperamos recebê-lo de novo para contar mais conversas, muito mais interessantes ainda. Bom. Histórias não faltam. E eu agradeço o convite de vocês. Me sinto novamente reunido com essa casa que há muito tempo eu não vejo por dentro. Saudade quando passo aqui pela avenida da universidade. Fantástico. Eu me sinto muito bem com vocês. Sempre me senti e essa casa também. A Casa de Cultura Alemã está aberta, com as portas abertas para todo mundo. Muito obrigado. É só chamar que eu vou. Inclusive para contar histórias.